Renato Mani Moicano aqui, o UFC 313, um bom evento. Infelizmente, o Alex Pereira Poatan não saiu com a vitória, mas fez uma boa luta. Meu irmão, vou falar mais sobre a luta dele depois, mas tem alguns destaques. Justin Gage e Rafael Fiziev, mais um lutão, brother. Excelente luta e o Gate é foda mesmo, o cara é brabo. Inácio Barramontes finalizou o Jalin Turner e o destaque da noite foi para o Maurício Ruff, colocando um dos maiores nocautes da história, na minha opinião, contra o Bob Green, um adversário, como eu te falei, que era o adversário perfeito para ele lutar. Vou falar de todas as lutas, vou comentar sobre o card, mas antes, por favor, já vai deixando a likezada aí, vai deixando seu comentário. É isso, todo mundo queria que o Alex Pereira tivesse ganhado, né, meu brother? Infelizmente ele não ganhou. Já vou começar falando aqui na luta do Alex Pereira contra o Magomed Ankalaev. Primeiro round, na minha opinião, ele venceu. Tava com a estratégia clara de pôr os chutes na panturrilha, conectou os chutes na panturrilha, mas eu acho que ele deveria ter adaptado o game ali, entendeu? Porque ele deu 1, 2, 3 chutes. O Ankalaev começou a sentir a panturrilha, mas eu não sei se ele não tinha achado a distância, ele não estava colocando os jabs, ele não estava batendo no corpo, ele não estava chamando o cara, ele estava andando um pouco para trás. O Ankalaev tentou derrubar ele no primeiro round, não conseguiu. Achei que ele venceu o primeiro round. No segundo round, o russo deu um knockdown forte nele e já começou a vencer. Para mim, ganhou o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto foi muito parelho, entendeu? Foi uma luta, para mim, infelizmente, sem margem para dizer que o Poatan venceu. Achei que o russo venceu e achei que ele tinha que mudar de estratégia ali quando ele viu, porque chegou um momento da luta que os chutes na perna já não estavam funcionando mais. Então, o que, que ele tinha que fazer? Ir pro tudo ou nada, velho. Eu acho que a partir do terceiro e do quarto round, ele tinha que ter ido pro tudo ou nada. Ah, Moicano, mas você perdeu sua última luta. Como é que você vai falar assim de um campeão, meu brother? De novo, eu tô aqui como comentarista, meu brother, fazendo uma análise do que eu acho que ele deveria ou não fazer, na minha opinião. Eu posso estar errado. Eu sei que tem muita coisa em jogo, mas o Alex Pereira ali, pô, é difícil de novo eu falar isso, mas eu preferia ter visto ele nocauteado do que ele segurando tanto a luta, entendeu? Porque ele é um grande ídolo e a gente sabe que ele já nocauteou muitos caras antes, inclusive o Israel Adesanya. Mas, para falar a verdade, mérito muito grande do Ankalaev. Ele veio com um plano de jogo perfeito. Qual foi o plano de jogo? Manter o Poatan em pé, resistir os socos, cansar um pouco o Poatan e no quarto e no quinto agarrar. E foi exatamente o que ele fez. E, porra, eu nem sei o que falar, meu brother. Péssimo dia pro MMA brasileiro. Perde muito o UFC com o Magomed Ankalaev como campeão. Por isso que eu acho que eles vão dar a revanche. E lembre-se, o Alex Pereira sabe se reinventar, apesar que dele estar com a idade um pouco mais alta, ele sabe se reinventar. Lembra que ele perdeu para o Adesanya, subiu de categoria, virou campeão de novo. Então, ele ainda pode subir para peso pesado, ainda existe a revanche. Ele é um cara que o UFC está muito investido nele. Então, eu acho que não vai ser a última luta do Alex Pereira e não vai ser a última conquista dele. Eu acho que ele ainda tem muita coisa no esporte. Eu senti isso só. Senti que ele, pô, demorou para entrar na luta. No quinto round, velho, ele deu uns golpes no cara que o cara sentiu e ele não deu linha, velho. E o russo amarrou. Pontos positivos do Alex Pereira, a defesa de queda dele estava em dia, ele fez bem as defesas de queda, o russo não conseguiu derrubar ele. Teve um momento, agora eu não lembro qual round foi, que ele fez uma inversão, até caiu por cima do russo, só que já era o final do round. E, porra, infelizmente é isso. O Alex Pereira perdeu um péssimo dia para o MMA nacional, mas nem tudo está perdido. Tem volta para o Alex Pereira. Pode ser peso pesado, tem a revanche. Vamos ver. E é por isso que eu falo, velho. Era melhor ele ter segurado e ter subido para peso pesado e ter lutado com o John Jones ou ter lutado com a Aspinall, sacou? Ele não tinha nada a perder subindo de categoria e perdendo para um campeão de outra categoria. Mas foi a luta que fizeram, na verdade era a luta que tinha que ser feita. O Ankalaev já tinha enfileirado 13 caras, tinha lutado pelo cinturão, tinha sido roubado pelo Blachowicz e realmente o que a gente tem que falar é o seguinte: o russo é melhor de MMA. Mas o que ele me surpreendeu bastante foi que ele lutou bem em pé com o Pereira. Não sei por que o Pereira não lutou tão bem com ele, entendeu? Deixa eu saber nos comentários o que vocês acham que aconteceu para o Pereira não ter soltado tanto o jogo. A gente não viu o Poatan, das outras formas. Uma coisa que eu senti falta também foi o seguinte, foi ele
chamando, chamando. Quando o cara jogava o golpe, dele sair e voltar com o direto. Ele só fez uma vez na luta. E o russo também jogava o direto, trocava de base e grudava. Complicou muito o jogo dele. Mas a gente tem outras lutas para falar aqui. Foi um bom card, sim. Vamos falar do Justin Gaethje e do Rafael Fiziev. Foi um lutaço. Primeiro round, como todo mundo já esperava, o Fiziev começou metendo a porrada, chutando, batendo, dando quase knockdown. Teve um momento até que o Justin Gaethje tentou entrar de queda nele, ele reverteu, caiu por cima, depois caiu com um triângulo invertido, encaixado, e mesmo o Akimura tava lá, só que o Rafael Fiziev não sabe chão, ele ficou tentando bater no cotovelo ali tinha uma Akimura clara, ali se ele soubesse alguma coisa de jiu-jitsu, ele tinha finalizado o Justin Gaethje, mas infelizmente, ou felizmente, sei lá, tanto faz para quem ganhasse essa luta para mim, o Fiziev não conseguiu finalizar ele, segundo round, o Justin Gaethje acertou um upperzão, segurou na cabeça, meteu o upper. Velho, muito guerreiro esse Justin Gaethje, brother. É uma lenda mesmo. Tipo assim, ele é o cara do MMA, cara. E é engraçado, né? Essa foi uma das primeiras lutas que a gente viu de novo. Ele tentando pôr pra baixo, ele pôs pra baixo o Fiziev. Mas o que impressiona também no Justin Gaethje é o quanto que ele aguenta receber de porrada e continuar lutando, velho. É um brigador. E o Fiziev, pô, joga bem melhor na base, na distância. Eu não sei se ele machucou o pé ou se ele cansa. Geralmente o Rafael Fiziev, ele tende a cansar bastante. Ele tende a começar bem explosivo, tanto que o primeiro round dele sempre é o melhor, e depois ele caiu muito em produção. No terceiro round deu para ver que ele já não estava mais com gás, que ele já não queria tá mais ali, não no sentido de que ele não queria lutar, mas o próprio golpe dele estava vindo sem força, e Justin Gaethje, porra, jambrolhou o Fiziev, essa que é a verdade. Foi uma luta até mais fácil do que a primeira. E muita gente pode falar, Moicano, mas pode ser que o Rafael Fiziev cansou porque ele pegou a luta em cima da hora. Ele já estava treinando há muito tempo para essa luta, foi um risco que ele tomou e, porra, se fudeu. Tá vindo de 3 derrotas agora, muito ruim para a carreira do Fiziev. Ele ter pego essa luta aí não foi a melhor coisa para a carreira dele. Vamos ver quais serão os próximos passos para o Fiziev. Eu realmente não sei. Acredito que vão fazer, vão demorar mais um pouco, mas vão casar Rafael Fiziev e Matheus Ganru. Essa é a luta que eu acho que vão casar. O Justin Gaethje, eu achei que ele errou só ali no call-out, né? Ele fez um discurso inspirador, falou sobre como você deve acreditar em você, tal, mandou bem ali no microfone, mas aí perguntaram: "E agora? Quem que é a luta para você?" E ele não falou ninguém, né? Ele falou: eu sou um funcionário do UFC, quem o UFC que vai saber e tal. Beleza. Não acho que ele vai lutar com o Makhachev direto, mas era a oportunidade perfeita para ele desafiar o Elias Topuria. Essa era a luta que ele devia ter falado ali na hora. Pegar o microfone e falar o seguinte: sei que o Elias Topuria tá sem luta, vamos eu e o Elias lutar por um title shot. Então, ele botaria o caminho dele no título de novo e seria um lutão, Justin Gaethje e Elias Topuria, meu brother. Grande destaque desse card aqui, Inácio Barramondes e o Jalin Turner, entendeu? Começou bem em pé já o Barramondes. O Jalin Turner, foi o que eu falei para vocês na press conference. Eu acho que ele era melhor em pé do que o Barramondes, entendeu? Mais preciso, lutou com um cara mais agressivo, com melhor competição. Só que, como eu falei para vocês na press conference ali, eu fiz esse vídeo e falei, deu para ver que o cara não tava num lugar bem mentalmente, que ele tava mal, entendeu? Porque, pô, como é que você vai ser desafiado por outro cara, você tá lá na press conference e o cara fala, eu vou te nocautear, e você fica, eu não sei, o que vai acontecer? Você vê que a cabeça dele não tava ali, ele já tinha falado diversas vezes que depois do UFC 300 ele tinha pensado em se aposentar. Quando o lutador começa a falar que quer se aposentar, pode ter certeza que o fim já está próximo, entendeu? E eu acredito que ele tem que se aposentar mesmo. Ele não queria estar ali hoje. E ele é muito ruim de chão, velho. Ele derrubou o cara, ele estava tomando cotovelada, que era só ele levantar a guarda e usar o ground and pound para bater. E quando o cara encaixou o triângulo, ele tentou dar uma cotovelada no Inácio Barramondes. Inadmissível isso. Inácio Barramondes, que é um strike, conseguiu finalizar o Jalin Turner. Então, também é um prospecto, tá ligado? O Barramondes também se colocou numa boa posição nesse card aí. Acredito que ele ou o Rufi devem entrar no ranking. Eu não sei o que vai acontecer, mas antes de falar do Rufi, antes de falar um pouco mais do Barramondes, eu quero falar do Rufi para colocar a minha ideia aí no meio, entendeu? Maurício Rufi deu um show, irmão, deu um show.
O UFC sabia o que estava fazendo. No vídeo de apostas eu falei, essa é a luta perfeita para o Maurício Ruffi, porque Bob Green é um cara experiente, todo mundo conhece, é conhecido pelo boxe, não chuta, não tenta derrubar, não tem wrestling, não tem jiu-jitsu. É um cara duro, aguenta porrada, mas luta com a guarda baixa. É uma luta perfeita pro Ruffi. Se vocês forem no vídeo de apostas, vocês vão lembrar, eu falei exatamente isso. E só que na minha opinião, o Ruffi superou demais as expectativas. Ele simplesmente mostrou que ele tá num jogo em pé excelente. Imagine assistir uma luta do Ruffi contra o Fiziev. Não acredito que é uma luta que eles devem fazer agora, mas imagine antes dessa luta do Fiziev contra o Gate, se tivessem botado o Ruffi, acho que seria excelente ver 2 strikes desse nível. O Ruffi começou, vamos falar um pouco da luta, né? Começou com a distância, o Bob Green já estava com medo desde que eles tocaram a luva, tá ligado? Aí foi rápido a luta, mas o Ruff colocou ele na parede, meu irmão, fintou um chute de direita, ele fez uma movimentação muito técnica. Ele jogou, fintou um chute de direita que ele não chutou, mas ele girou o quadril, tá ligado? Quando ele girou o quadril, ele jogou a mão esquerda fintando, velho, que parecia um soco. Quando ele jogou a mão esquerda que parecia um soco, ele jogou o rodado e pegou na cabeça, meu brother. Não pegou nem o calcanhar, pegou o peito do pé. Se tivesse pegado o calcanhar, tinha afundado o crânio do Bob Verde, meu brother. Bob Verde foi pro caralho. Foi tão violento o golpe que ele nem tinha tomado golpe na face, não tinha nem tomado o chute no nariz, e quando ele caiu, o nariz dele estava sangrando. Então foi uma pancada violenta na cabeça, caiu desacreditado, e arrisco a dizer que esse aí foi um dos maiores nocautes da história do UFC. Que eu me lembre, mais plástico que isso, só o do Edson Barbosa. Mas, mas o do Edson Barbosa foi diferente, porque o Edson Barbosa, né, jogou um rodado na barriga, bateu, quando o cara aproximou, ele jogou em cima de uma forma excelente. Agora, esse setup que o Ruff fez, realmente ele já tinha feito em outras lutas, ele usa esse mesmo setup para usar aquela tesoura, mas ele fez uma excelente finta ali com um cruzado e com um chute para jogar esse giratório e perfeito. Cimenta os nomes aí como uma promessa e acredito que ou o Barramondes ou o Ruff estarão no ranking aí na próxima rodada. Quando ele terminou a luta, perguntou quem que ele gostaria de lutar, ele falou Beneil Dariush. É uma luta que eu acho que pode acontecer. Pode ser que o UFC dê essa luta para ele, e aí ele vai estar tirando o meu dinheiro, porque eu queria lutar com o Dariush, mas eu acho que o UFC sabe que é uma luta que não dá pro Dariush. O Dariush está vindo de 2 ou 3 derrotas, colocar o Ruff agora contra o Dariush é simplesmente destruir o Dariush. Então, eu não sei se é o que eles vão fazer. A categoria tá meio embolada. Você vê o ranking aí mais ou menos como é que tá. Eu acho que a luta que eles vão fazer, depois vocês vão me... Perceba. Me corrija se eu tiver errado no futuro. Mas eu acredito que eles vão fazer o Maurício Ruffi e o Barramondes, por eles ter lutado no mesmo card, pelos dois estar vindo de 3 derrotas. Aliás, o Ruff está vindo de 3 vitórias e o Barramontes estão vindo de 3 vitórias, então os dois estão vindo de uma quantidade de vitórias igual, lutaram no mesmo card, têm o mesmo estilo, são 2 caras altos e strikers, entendeu? Apesar do Barramontes ter finalizado o Jalin Turner ali, foi porque o Jalin Turner entregou a posição, porque já estava mal de cabeça. Então eu vejo sim um lutaço do Maurício Ruff contra o Barramontes, para depois ter outro giro na categoria. A gente está com um monte de atleta com luta marcada e não vão colocar o Maurício Ruffi direto com top 10, com top 5 agora. Então acredito que vão colocar uma luta, vão fazer essa luta se desembolar, Michael Chandler, o próprio, vamos ver o que vai acontecer com o Dusty, vamos ver agora qual vai ser a próxima luta do Gate, mas outra coisa que eu ia falar, estava conversando aqui com a galera que estava assistindo a luta, e eu falei, meu irmão, se o Maurício Ruffi, eu não sei, mas se o Maurício Ruffi tivesse lutado com o Gate também, teria sido um lutão, e claramente ele poderia ter vencido também. Mas é isso, acho que o UFC sabe que o moleque tá muito bem e vai preparar ele, então eu vejo eles colocando contra o Barramondes, que também tá no hype, que também tá conhecido, mas vamos ver, me deixa saber o que vocês acham dessa luta aí, desse casamento. Amanda Lemos e a Lucindo não foi nada do que eu esperava que a Lucindo ia dominar a Amanda Lemos, mas ela foi totalmente dominada aí, e assim encerrou o card principal.
Destaques no card preliminar, o roubo que eu achei do Jordan Santos, Ozzy Dias e Jordan Santos, o Maguila. Começou bem o Maguila, se empolgou, mas depois cansou. Cansou, mas vai aprender muito, ele é novo. É, tipo, velho, parecia que tava lutando ali pelo prato de comida mesmo, saiu na porrada, meu brother. Tava lutando pela vaga, mas infelizmente roubaram o brasileiro, na minha opinião, mas foi uma luta dura para os dois. Não sei o que vão fazer próximo aí. Myron Santos e Francis Marshall, eu também achei que foi um roubo, entendeu? Felizmente aí foi um roubo pro brasileiro, mas eu não vi o Myron vencendo essa luta não, velho. Sério mesmo. Eu achei que foi claro aí 2-1 pro Francis Marshall, ainda mais com as quedas. Tudo bem que o Myron mesmo falou ali no octógono que ele achou que ele fez mais dano, mas claramente o Francis Marshall ganhou, na minha opinião. Mas também, velho, uma vez roubando pro Brasil, eles roubam direto contra o Brasil, uma vez não dá nada. Carlos Leal e Alex Morono, tem algumas coisas para falar dessa luta. Meu irmão, a primeira é o seguinte, eu tenho certeza que o Carlos Leal já puxou cadeia, meu brother, porque quando o cara mata um cara do jeito que ele matou e depois começa a falar de perdão, começa a falar essas paradas, meu irmão, esse cara puxou cadeia ou então ele era agiota. Porque, meu irmão, eu vou te falar, com essa cara de assassino que ele tinha, indo pra frente e batendo no Alex Morono, e o Alex Morono não é um cara fácil de vencer. Não é um cara fácil de vencer. É um cara que já venceu muitos atletas duros e o Carlos Leal simplesmente jambrolhou ele. Fez parecer uma luta fácil, meu brother. Então, o Carlos Leal ganha muita moral aí na organização, sendo que a última luta dele ele perdeu roubado numa decisão dividida por um russo na Arábia Saudita. Eu vou te falar uma parada, esse Carlos Leal tem muito futuro nessa categoria aí, muito futuro na categoria de 77 quilos. Bruno Ferreira e Arman Petrosian, ninguém estava esperando isso. Não me lembro a última vez que eu vi uma chave de braço e, porra, excelente vitória, excelente performance para o Bruno Ferreira. Tava tendo uma dificuldade ali, apesar do Bruno Ferreira estar encaixando os melhores golpes em pé, o Petrosian estava mantendo a distância, mas o que interessa é que ele colocou uma boa chave de braço. Joshua Van e Reiti Suruba, lutinha muito mais ou menos. É, o cara deu um, tipo, falou que tinha tomado um chute no saco japonês, mas foi na barriga. A arbitragem tem que ver isso, porque da próxima vez, se tivesse um VAR, tinha que declarar nocaute técnico, parar ali, velho. Não tem como você ficar dependendo do que o lutador falou, entendeu? Tipo, parou. Viu que o cara parou por causa de um golpe legal, tinha que desclassificar ele no mesmo momento. E esse foi o UFC 313, um UFC ruim para o Brasil, porém, tiveram boas lutas. Fiziev, boa luta, Barramontes e o Maurício Ruff, beleza? Não se esqueça de deixar o like, deixe seu comentário aí, o que você achou, e seguimos trabalhando. Espero que o Alex Pereira tenha uma revanche ou suba para o peso pesado. Valeu, galera, muito obrigado. Essa semana eu volto a treinar 100% forte. Então, deixa o like no vídeo aí para não deixar o algoritmo morrer. Valeu, galera. Os